Porque às vezes as pessoas falam, acho que não vai ter, né? Vai ser normal, tá? Falece, passa, tudo normal. Tá bom? Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Maioridade. O menor é abençoado pelo maior. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 7. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê blindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho falso. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a superatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação. Cresce a fonte para benefício do solo. Se crescestes em experiência, não desampara a cura barrenta e não desdenha o verbo. Desenvolvimento é poder. Repara como emprega as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições. Não se esqueça de que, segundo o estatuto divino, menor é abençoado pelo maior. Deus Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, nós estamos aqui em Seu nome. Nós estamos aqui em Seu nome, pedindo o Seu amparo, pedindo a Sua proteção, pedindo que as bênçãos do alto nos envolvam nesse momento, que ilumine os nossos corações, que ilumine os nossos pensamentos, que essas bênçãos possam ser estendidas até aos nossos lares. Pedimos aos benfeitores amigos que estejam conosco nesta noite, nos iluminando para que consigamos entender da melhor maneira possível a mensagem que nos for passada. Pedimos também pelo fidel que Jesus o ilumine, o ampare, que a espiritualidade maior possa estar com ele. E com a permissão de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. Sim, seja. É com prazer que a gente recebe, seja bem-vindo, fidel, fique à vontade, tá? Boa noite a todos. Eu estava hoje assim, refletindo sobre vir aqui e pensando, né? Daqui 3 dias eu faço 62 anos. E pensando que
nós estamos próximo de 2025. E me lembrando do Natal, me lembrando da infância, quando lá no sul da Bahia, lá na roça, a gente vivenciava a experiência do Natal. Era tudo muito simples, muito poucos os recursos materiais, inclusive não haviam lojas para se comprar muitas coisas. E nós éramos várias crianças em que os nossos pais se esforçavam para nos criar, para trazer para nós aquilo que era necessário para as nossas vidas. E eu me lembro, acredito que eu tinha uns 5 anos aproximadamente, que alguém dizia que o Papai Noel trazia os presentes, os brinquedos e colocava na meia que a gente colocava atrás da porta. Alguém já fez isso aqui? Colocava na janela. Colocava na janela. Lá a gente aprendeu que tinha que colocar a meia atrás da porta e esperar que durante a noite Papai Noel viria e iria colocar o brinquedo ali na meia. E a gente ficava naquele exercício de encontrar uma meia. E quanto maior a meia, maior a probabilidade do presente ser grande. Então, eu me lembro que durante alguns natais, eu ia lá de manhãzinha, acordava bem cedinho, né? Mal dormia, e chegava lá, olhava para a porta, para trás da porta, olhava a meia, e a meia estava do mesmo jeitinho, vazia lá no canto. E eu pensava, Papai Noel não passou por aqui. Talvez, quem sabe, né? A meia não fosse tão boa assim, sei lá. E aquilo a gente vivenciava. E o dia de Natal chegava e a gente não tinha presente. Mas ninguém ali ficava triste, chateado, aborrecido, deprimido, porque não havia recebido presente de Natal. A gente, naquele tempo, criava os nossos próprios brinquedos. E aí a gente se envolvia com tudo que estava em volta de nós e a vida seguia o seu rumo. E a gente vai naquela vida de lembranças percebendo que tanta coisa já mudou. E muitas vezes a gente chegava no outro dia, quando ia para a cidade, da fazenda para a cidade, a gente ia vendo que outras crianças exibiam seus brinquedos, brinquedos de todos os tipos, e a gente olhava e parava na casa daquelas pessoas com mais condições financeiras, e aqueles meninos brincando com seus trenzinhos, com suas bicicletas, e a gente observava e sonhava, mas nem por isso a gente deixava de ser feliz. E o tempo vai passando, a gente vai se tornando adulto e vai compreendendo que a vida tem as suas histórias. E a gente vai entendendo também que muitos de nós temos histórias de Natal, de diversos tipos. Histórias de acontecimentos, histórias de reuniões em família, histórias felizes, histórias muitas vezes nem sempre
não felizes, mas de uma coisa a gente sabe: o Natal é diferente. É uma época muito diferente, ou não é? Alguma coisa muda na atmosfera. Alguma coisa muda em diversos lugares. Mas eu estou falando além das decorações. Nós estamos falando além das luzes, dos enfeites das ruas, dos piscas, das árvores, de todas as formas, enfeitadas, decoradas. Nós estamos falando das pessoas. As pessoas, elas sentem algo diferente. Nós percebemos, e mesmo que aquilo passe sem muito mexer conosco, nós percebemos que alguma coisa é diferente. É mais diferente do que o nosso aniversário. É alguma coisa que mexe com a gente de uma maneira que as palavras não conseguem explicar. A magia do Natal é a magia daquilo que imaginamos que seja um ser humano ideal em diversos comportamentos. A gente em casa tem mania de ver filmes de Natal. Os filmes de Natal, eles são perfeitos. As pessoas nos filmes de Natal, elas são simpáticas. Elas têm boa vontade. Elas cedem com facilidade. Elas compreendem com mais facilidade as outras. Elas se dedicam um pouco mais a oferecer de si. Elas deixam um pouco as coisas, as responsabilidades de trabalho, as responsabilidades de posições que ocupam, para se dedicarem a pequenas coisas ali no preparo do Natal, do festejo, da festa de Natal. Elas são mais propensas a compreender, a aceitar, a perdoar, a relevar algumas coisas do passado. As mensagens que os filmes de Natal trazem para nós é de um ser humano muito interessante de se viver. É um ser humano em que o rancor, em que a amargura, em que a rigidez são deixados um pouco de lado, em nome de uma fraternidade, em nome de uma gentileza, de uma boa vontade, em nome de uma convivência voltada para o sentimento mais nobre que o ser humano possa expressar. Por que será isso? Certamente não é por causa do Papai Noel. Certamente não é por causa dos presentes. É porque, por mais apelo que nós receemos neste planeta, nós sabemos e não podemos esquecer jamais que o Natal é a festa em que nós nos lembramos do nascimento dele, o nosso libertador, o nosso salvador, o nosso governador, o nosso guia, a nossa luz, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Porque é nessa época que nos lembramos, e só de nos lembrarmos dele,
a gente sabe que só de nos lembrarmos dele, alguma coisa acontece dentro de nós. E se nos lembramos dele numa época em que várias outras pessoas também começam a se movimentar na mesma vibração, aí nós vamos percebendo que a energia, ela realmente circula e nos envolve de diversas maneiras. A espiritualidade, inclusive, nos ensina que nesta época é inclusive mais fácil, vamos dizer assim, de que nós recebamos auxílios, visitas, que nós recebamos benefícios, instruções, mensagens, inspirações, intuições. É muito mais fácil nesta época, por conta exatamente da vibração que a Terra alcança dentro de uma leveza maior. E muitos conseguem receber socorro, receber auxílio e receber libertação. Porque Natal é, antes de tudo, uma espécie de nascimento ou de renascimento para tantos de nós. Eu me lembro da história de Paulo, não Paulo do Evangelho, mas Paulo, um terapeuta conhecido de uma cidade em que ele hoje é responsável por uma instituição que cuida de muitos jovens dependentes dos vícios que assolam tantos na atual realidade do nosso planeta. E o dia, ou a época de Natal, em especial a noite de Natal para Paulo, é uma noite em que ele enxerga, sente e tem certeza que é uma noite de milagres. Porque ele é ele mesmo testemunho de ter sido agraciado por um milagre na sua vida. E este milagre na sua vida aconteceu exatamente na noite de Natal. Paulo conta a sua história da seguinte maneira: lá pelos 16, 17 anos, ele, filho único, em uma família que estava financeiramente muito bem, seus pais, junto com ele, viviam uma vida tranquila, mas, de repente, em uma determinada época, as coisas começaram a não dar muito certo. E os pais de Paulo começaram a vivenciar uma situação financeira muito ruim. E a situação foi piorando. E à medida que a situação ia piorando, os problemas em casa também iam piorando. As discussões, as dívidas, as necessidades. E chegou um ponto que o pai dele foi à falência. Eles foram perdendo, e chegaram a perder até a casa que eles moravam. E diante daquela situação difícil, onde foram morar num lugar muito mais simples, aconteceu a separação. E naquele clima de separação, ele ficou com a mãe.
E as coisas muito difíceis, muito trabalhosas, a mãe sem recursos direito para poder sustentá-lo. A vida que ele tinha antes já não era mais possível. Ele tinha uma vida onde ele recebia tudo que ele podia ou pedia. E a partir daquela experiência, ele começou a apresentar problemas. E naqueles problemas, o tempo foi passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele começou a usar substâncias. E naquela condição, começou pelo álcool, a pouco estava usando substâncias químicas, e de repente, Paulo estava viciado, dependente. E vivia muitas vezes, muitos dias, drogado. Chegava em casa, problemático. E não eram raras as vezes que ele agredia a mãe. E aquilo foi seguindo, ele foi crescendo, passou dos 18, aí teve a maioridade, até que no meio, do clima, no ápice daquela situação, na sua discussão com a mãe, na sua agressividade com a mãe, ela sofrendo muito, um dia, numa discussão entre eles, no quarto, ela sofreu um infarto. E naquele momento, ela faleceu. E naquele instante, ele ficou sem rumo. Conta ele que, por algum tempo, ele tentou procurar o pai, tentou procurar parentes, mas ele estava realmente muito trabalhoso. Ninguém estava dando conta da condição e do comportamento dele. Não deu outra. Ele acabou indo para a rua. E Paulo então conta que ele passou tempos naquela vida terrível, nas ruas, passando fome, passando necessidade de todos os tipos, passando frio, buscando recursos para obter, para sustentar o seu vício. E a vida estava muito complicada e ele sofria de todo tipo, todos os dias. Alguma coisa lhe causava dor. E conta Paulo que depois de algum tempo, que ele não imaginava mais nem quanto tempo já havia se passado, e ele começou a sentir saudades da mãe. Ele começou a sentir aquilo que tinha acontecido e começou a sofrer com as lembranças do que ele tinha feito naquele tempo. E naquele dia de Natal, ele passou um dia diferente, ainda se lembrando muito da mãe e percebendo o movimento das pessoas naquele movimento de Natal, pessoas se movimentando para lá com sacolas, correndo, comprando enfeites, e ele percebeu que era Natal. O dia passou, a noite chegou, ele ali num canto da praça, abandonado, faminto, sem saber o que fazer, sem banho. De novo começou a pensar na mãe. E dessa vez ele pensava de uma maneira muito forte, muito intensa. E de repente começou a chorar. Chorava copiosamente, mas chorava. E vinha no sentimento dele uma sensação de arrependimento, uma sensação de tristeza, algo muito forte com que fez com que ele se lembrasse das coisas que ele havia feito. E ele sentiu muita vergonha de tudo como ele havia se comportado até ali. E naquele instante de muito choro, ele sozinho começou a chamar pela mãe. Chamando pela mãe. Mãe, me ajuda, mãe. Mãe, me perdoa, mãe. Mãe, me perdoa. Eu fiz tanto você sofrer. Mãe, eu preciso tanto de você. Eu não aguento mais essa vida.
Eu tenho sofrido demais, mãe, demais. Eu sei o quanto de erro eu cometi. Eu sei que eu tirei a sua vida, mãe. Eu sei que eu fui responsável por isso. Mas, mãe, me ajuda. Me ajuda nesse momento. Me perdoa. E conta Paulo que naquela hora, ele não sabe se ele, o que ele sentiu. Alguma sensação, que ele tinha tantas alucinações, ele tinha tantas visões, que ele não sabia mais o que era real, o que não era. E que naquele momento, ele ali, no meio das lágrimas, ele parecia uma tela que tinha surgido na frente dele. E naquela tela, uma cena em que ele se via criança, em que ele se via brincando com a mãe, em que ele se via feliz. E em determinado momento ela sentou naquele lugar onde eles gostavam tanto e o colocou no seu colo. E ele via aquela cena da sua mãe olhando para ele com imenso carinho, dizendo o quanto o amava. E naquele instante parecia que ele estava ali mesmo. Ele era aquela criança que ouvia sua mãe dizer: meu filho, eu nunca te abandonei. Eu nunca te deixei sozinho. Você não imagina o quanto foi difícil para mim alcançar e te encontrar e poder estar com você, poder te ajudar e esperar com paciência por esse momento em que você pudesse, em um instante de luz, pudesse me enxergar, sentir a minha presença e assim eu pudesse estender a minha mão e você conseguisse segurar. Então, meu filho, eu lhe digo, eu estou aqui. E neste momento, feliz, quero lhe dizer que a sua vida, a partir de hoje, será diferente. Porque a partir desta experiência, a partir dessa sua mudança, dessa sua realidade íntima, você está nascendo outra vez dentro de mim, de uma forma em que certamente trará uma realidade diferente, porque você agora está muito mais consciente. Tenha fé, meu filho, que o auxílio já chegou para você. Apenas aceite a mão que se estenderá a partir deste instante na sua vida. E conta Paulo que foi uma experiência diferente demais. E ao mesmo tempo em que de repente uma mão bateu no seu ombro, nas suas costas, e uma voz masculina, suave, disse assim: filho, venha conosco, nós estamos aqui para te ajudar. Venha conosco, nós vamos te levar a um lugar onde você poderá se sentir em casa, se sentir como o seu lar. E naquele momento, aquele homem se apresentou como Filipe, e Paulo olhou para ele, lembrou das palavras que ele tinha escutado da mãe, que uma mão o estenderia, e essa mão lhe daria o socorro que ele precisava. Naquele momento, ele aceitou e foi com aquele grupo
que estava ali, como todas as noites de Natal, circulando pelos lugares, buscando aqueles que pudessem ser auxiliados por aquele grupo de benfeitores. E então ele foi conduzido até aquela instituição e ali recebeu auxílio. O tempo passou, acolhimento, tratamento, e o tempo foi passando, e ele ali foi se sentindo cada vez mais em casa, e ele foi fazendo amizade. Filipe passou a ser como se fosse um irmão que ele não tinha, e o orientava, se tornou seu mentor. E Paulo se matriculou novamente. Paulo fez faculdade e se tornou também um psicólogo terapeuta muito bem qualificado dentro da instituição. E o tempo passou e ele continuou ali trabalhando, cuidando, aprendendo e fazendo as mesmas coisas que aquelas pessoas faziam, e fazendo com outros a mesma coisa que alguém tinha feito com ele outrora. Muitas vezes a mesma cena, agora ele tocando no ombro de alguém, de algum jovem, e dizendo: filho, chegou a sua vez, o socorro está aqui, venha conosco. E assim o tempo passou e Paulo se tornou um grande servidor e responsável por aquele trabalho. Paulo conta que por diversas vezes ele sentira a presença da sua mãe, ele sonhara com ela, e ele, nesses sonhos, juntos, trabalhando, conversando, ele por vezes se sentindo um menino deitado no seu colo, relembrando de tantas experiências. E Paulo sente que aquela noite de Natal foi a noite em que ele nasceu, em que ele renasceu no colo dessa grande fraternidade inspirada por ele, o nosso mestre amado Jesus. Porque se a gente perguntar para ele qual é a religião dele, e a gente vai responder, ou ele responde: o que importa? Porque o amor, a caridade, a boa ação, o auxílio, o socorro, a fraternidade não possuem religião. Porque o próprio Jesus é a religião. O próprio Jesus é a maneira de se viver, é a filosofia, é a doutrina, é a lição, é o templo, é o evangelho, é a boa nova, é o caminho, é a verdade, é a vida em todos os lugares e oportunidades. E certamente, nesta época, estão eles lá, se preparando, percebendo já o clima como já facilita, para que tantos outros Paulos possam se deixar tocar pela energia, pelo fluido positivo desta época, e assim se sensibilizarem e perceberem que a oportunidade só depende da nossa transformação íntima, em que qualquer que seja a condição em que estejamos, errados ou não outrora, cometido
falhas ou atos que possam ter nos conduzido até onde estivermos. No amor, como Jesus mesmo nos ensinou. O amor cobre uma multidão de pecados. E Paulo aprendeu que a melhor forma de libertação é o reconhecimento dos erros, é o reconhecimento da capacidade de transformação, é o reconhecimento da necessidade de se conhecer, e é a transformação desses sentimentos, é o encontro com a humildade de perceber que nós não somos mais ou menos importantes que ninguém, e entender que é reparando, trabalhando, fazendo coisas melhores do que as que nós já fizemos, é auxiliando, é libertando, que nós somos libertados. Por vezes é cuidando que nós somos cuidados, porque é assim que Ele nos ensina. E desta feita, essa mesma época em que nós somos convidados a renascer, a trazer para dentro de nós a humildade da manjedoura, no sentido de acolhimento, no sentido de aceitação, no sentido de mudança em família, no sentido de estender a mão, ou de perdoar, ou de compreender, ou de lembrar que Jesus é, em verdade, dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque quando nós somos misericordiosos, nós recebemos também misericórdia. Se não conseguimos ser misericordiosos, muitas vezes não reconhecemos a misericórdia. E a misericórdia passa por transformar sentimentos de rancor, sentimentos de lembranças ruins, sentimentos de experiências em que nos sentimos terrivelmente culpados, em oportunidades de fazer com que a vida possa ser melhor. Chico conta uma história que lá no centro onde ele trabalhava naquela época, sempre vinha uma senhora. E essa senhora, ela reclamava muito. E reclamava que a cruz dela era muito pesada. Que a cruz dela parecia ser maior do que a dos outros. Que ela não dava conta, que alguma coisa estava errada. Que a cruz dela era muito pesada e ela não dava conta de carregar aquela cruz. E pedia: Chico, interceda junto aos amigos espirituais. Eu quero trocar a minha cruz. E assim, Chico falava com ela nas suas orações. Chico direcionava para aquela senhora. E aquela mulher conta que um dia ela sonhou. E naquele sonho, ela lembrou de Chico
e que naquele sonho ela era levada a um lugar. E naquele lugar, quando ela chegou, tinha um monte de cruzes. Cruz de todos os tamanhos, de todos os tipos. E naquele lugar tinha lá umas entidades, e um deles chegou e falou: minha irmã, nós ficamos sabendo, né, graças ao amigo, que tens reclamado da sua cruz, que ela é muito pesada, ela é muito grande, que você gostaria de trocar por uma outra cruz. Pois então, olha aí a oportunidade. Ela olhou, pá, né? Quem recebe assim, né? Vamos trocar. Quem aqui quer trocar a cruz, né? Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, mas ela estava naquela oportunidade. Ela olhou, vai olhar com calma, olhou muito, de repente ela enxergou uma bem pequenininha, lá no meio, ela olhou aquela, nossa! Olhou para o material e falou assim, ó, é aquela ali, né, levinha, pequenininha, facinho demais de carregar. E apontou, falou, eu quero aquela. Aí a entidade falou assim, você tem certeza? Tenho certeza. Pô, nada, né? Tenho certeza que é aquela ali. Pai, então tem alguma coisa que está errada. Você não falou que queria trocar sua cruz? Eu quero, eu estou querendo trocar por aquela dali. Falou, aquela dali é que você trouxe. Ela já é a sua. Ela olhou para ela e acordou no sonho, refletindo sobre a mensagem que havia recebido. Como diz o ditado, né? Deus não dá, né? A cruz, como é que é? Não é? Às vezes a gente olha para a vida da gente e acha que a vida da gente é uma dificuldade, né? Nossa, meu Deus do céu! Às vezes a gente olha para o Natal chegando, que Natal, sem graça, não sei o quê. Ah, eu estou sozinho, não tem ninguém, eu vou passar sol aí. Às vezes a gente olha e reclama que a vida da gente está assim, tá daquele jeito. Mas tem tanta gente que queria a vida que a gente tem. Olha, tanta gente que olha para a vida da gente e fala assim, eu queria a cruz dele, deve ser muito tarefa para mim. Mas vai viver. Porque na verdade, vida mesmo é só a nossa. Cada um tem a sua. Ninguém consegue viver a vida do outro. Ninguém consegue carregar a cruz do outro. Cada um carrega a sua. E se está pesada, é porque nós não estamos fazendo muita ginástica, né? Às vezes a gente tem que fazer uma ginástica, concorda? É ou não é? Não, está pesado, mas claro, você também fica aí no sedentarismo, não faz exercício nenhum. E é isso mesmo, gente. O exercício é aprender a perdoar, aceitar, aprender a compreender, né? Aprender a entender, aprender a combater o orgulho que às vezes nos faz escravos. Porque nada mais pesado na nossa vida do que o orgulho. Olha, o orgulho é muito pesado. Por que o orgulho é pesado? Porque é ele que traz rancor, é ele que traz ódio, é ele que traz ressentimento, é ele que traz mágoa, é ele que traz irritação, é ele que traz revolta. É ele que nos impede muitas vezes até de levantar de tão pesado que ele está na nossa consciência. É ele que pesa tanto que nos curva, porque a coluna começa e a gente não aceita. É ele que faz a gente às vezes afirmar, eu não perdoo. Você não sabe o que eu passei. É muito fácil para você falar, e etc, etc. Mas em verdade, a cruz, quem está carregando, somos nós. Então só nós é que podemos fazê-la ficar mais leve.
Só nós é que podemos fazê-la virar um isoporzinho, né? Aqui, não, olha, isso aqui está nem incomodando. Porque Jesus, que é Jesus, carregou uma cruz que nem era dele. Foi açoitado, foi humilhado. Será que Jesus foi humilhado? Em verdade, quem sente humilhação é o orgulho. A humildade, ela nunca vai se sentir humilhada. Porque a humildade não se sente humilhada. Tanto é que Jesus não se sentiu humilhado. Ele no final diz: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Por quê? Porque o amor, em verdade, dentro da evolução, é humilde. Então a humildade não se ofende. A humildade não se magoa. A humildade não se sente pequenininha, menor do que fulano. Não, a humildade é do tamanho da humildade, da grandeza de ser humilde. E a grandeza de ser humilde é ser livre. Porque livre é quem não tem mágoas. Livre é quem não tem rancores. Livre é quem não reclama da vida. Livre é quem não se revolta. Livre é quem simplesmente, como Jesus ensinou, dá a volta, sacode a poeira e segue. Porque na certeza de que tudo passa, tudo muda e a vida segue. Porque o que antes era, hoje não é mais. Lembrando do Natal, naquele tempo, aquele Natal onde eu passei a infância, não existe mais do lado de fora, mas dentro pode ter um Natal de verdade, com as melhores lembranças daquela época, dentro do que nós vivenciamos hoje. Porque o melhor presente que nós podemos dar a alguém somos nós, dentro das nossas atitudes, da nossa presença, dentro daquilo que nós fazemos, dentro daquilo que somos capazes de realizar. Paulo, naquele dia, recebeu um presentaço de Natal. E qual foi o presente? A misericórdia que o amor da transformação ímpar trouxe para ele. E ele hoje, como o amor retribui. Porque a maior alegria dele é levar a alegria a tantos que ele sabe que estão precisando. E assim a vida continua. E Feliz Natal para todos nós. Feliz Jesus para todos nós. Nós te agradecemos muito por essa mensagem, né? Que ela se é verdade, né?